Hoje nós vamos, somente nessa terça, interromper o nosso estudo do nosso Cremos. Estamos estudando já há algumas terças-feiras o nosso credo, naquilo que a Assembleia de Deus crê, os 16 pontos. E hoje em especial nós vamos interromper esse estudo e vamos dar sequência. Nós íamos falando sobre os salmos de romagem, que começou com o Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Os cânticos que a nação se deslocava dos seus lugares de Canaã e iam até Jerusalém 3 vezes ao ano, nas 3 festas mais importantes da nação, para louvarem e adorarem a Deus. Não menos importante do que outros, porque a Bíblia não tem mais e menos importante, mas eu julgo o Salmo 133 uma urgência para a igreja nos últimos dias. E nós vamos ver aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, e vamos falar um pouquinho sobre esse salmo tão pequeno, mas tão rico, com um ensinamento muito grande para a nossa vida. Então hoje nós vamos falar sobre o Salmo 133, que ele diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O título que eu dei para esse salmo é Vivendo o Melhor de Deus. Algumas atitudes são necessárias para que nós vivamos o melhor de Deus. E hoje nós vamos ver uma delas, que é a união. Não somente a união entre os irmãos, como o salmo literalmente expressa, mas a união primeiramente em você como um ser individual com Deus. Essa é a união mais importante. É você, antes de você se unir à sua esposa, aos seus filhos, ao ministério, enfim, a união mais importante que tem que ser preservada, é a nossa união com Deus. Essa é a união que nós vamos falar hoje à noite. Nós vamos explicar a história do Salmo, mas também vamos fazer um paralelo com a nossa vida, naquilo que o salmista expressa, e vamos trazer para uma aplicação diária das nossas vidas. Então, já falamos que é um salmo de romagem, um salmo que eram cantados quando o povo se deslocava para as festas anuais, iam para Jerusalém, celebrando, cantando, uma viagem que nós já estudamos em outros salmos, perigosa às vezes, por algumas armadilhas, por animais, enfim, era um caminho perigoso, mas eles iam guardados por Deus, seguros em Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. E aqui eu já faço um paralelo hoje à noite para a nossa vida. A nossa vida peregrina também é perigosa. Todos os dias somos sugestionados a pecar, somos sugestionados a murmurar. Inclusive ontem, na reunião nossa aqui dos pastores, nós comentamos como é difícil, como a gente reclama. Como a gente reclama de tudo, se está sol porque é muito calor, se está chuva porque a roupa não está secando, enfim. Nós nunca estamos contentes com nada. Então esse povo ia com toda dificuldade, porque a intenção deles, a prioridade deles não era a dificuldade do caminho, mas era chegar em Jerusalém para adorar o Deus Todo-Poderoso. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Difícil aqui na terra, a cada dia uma conquista diária, mas nós temos que ter a convicção de que tudo que nós passamos precisa ser com alegria, celebrar com alegria, com cânticos, para que nós cheguemos às mansões celestiais. Então eles iam para entregar o seu sacrifício, entregar a sua oferta, para rever os irmãos,
para cantar louvores a Deus. E os salmos de romagem, as letras, as canções, eram para que eles se encorajassem no caminho, eram salmos de incentivo, que eles fossem alegres, expressando, como vimos em alguns salmos, a sua dependência de Deus, dependendo somente de Deus, tendo confiança somente em Deus, na convicção de que a viagem poderia ser perigosa, mas ela ia sempre ser guardada por Deus. Assim é a nossa vida, é perigosa, os dias são difíceis, mas você está aqui, e se nós estamos aqui hoje, é porque fomos guardados por Deus mais um dia, de tantas armadilhas que o inferno criou para a nossa vida, de tantas situações que tivemos que administrar, estamos aqui, alegres, voluntários, ninguém nos empurrou para o templo, viemos para adorar o Rei dos Reis, porque Ele tem cuidado de nós, nós temos dependido dEle, e temos encontrado nele refúgio para nossas vidas. Eu quero explicar o cenário, antes de entrar no Salmo, para que a gente entenda qual era o cenário em que Davi expressou essas palavras. Quando o povo toma posse da terra prometida com Josué, a terra é dividida em tribos, são 12 tribos no total, quando eles se apossam da terra prometida, a Canaã, que Deus tinha prometido para eles. Josué conquista essa terra, eles vão conquistando o terreno, e a terra depois ela é dividida em 12 tribos, que são as 12 tribos de Israel. Porém, entre essas tribos, havia muita confusão, porque não tinha uma direção única de adoração, não tinha uma orientação única, juízes dirigiam essas tribos. É o caso de Sansão, de Jefité e de tantos outros homens e mulheres que nós estudamos lá em Juízes, que direcionavam essas tribos, davam as regras para essas tribos, mas eram muitas controvérsias entre as próprias tribos, muita dificuldade, tanto que o livro de Juízes encerra dizendo o seguinte: e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Isso é muito perigoso. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Não tinha uma direção. Então a tribo estava totalmente unida em uma mesma terra, mas ao mesmo tempo confusa. Não tinha um direcionamento, não tinha uma instrução, não tinha alguém que realmente estivesse instruindo essas tribos para que servissem ao Deus Todo-Poderoso. E você conhece a história, em um determinado momento ele se cansa e pede um rei. Nós queremos ser como as outras nações, nós queremos ter um rei. E Deus lhes concede o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E debaixo de Saul vem com ele as 12 tribos. Então agora vem Saul, o rei de todas as 12 tribos de Israel. Porém, Saul também não foi um bom rei. E diante dele não ser um bom rei, muitos conflitos internos começaram a acontecer nas nações, entre as tribos, que você sabe a história, a tribo de Judá, que era a tribo do sul, e as 11 outras tribos que ficaram com a região do norte. Então Saul, por não ser um bom rei, por não ser um bom líder, dentro dessas tribos começa a acontecer uma guerra civil entre eles mesmos. E em um determinado momento a tribo de Judá pega Davi como seu rei, e as outras 11 tribos, Isbosete, filho de Saul, para que reinasse sobre a nação de Israel do norte. Começa o que daí, irmãos? Uma grande briga entre a tribo do norte, as tribos do norte e a tribo do sul. 11 tribos lideradas por Isbosete e uma tribo liderada por Davi. Diante de todas essas guerras, conflitos, a nação de Davi começa a vencer, começa a enfraquecer
as 11 tribos. E em um determinado momento, Davi, então, é proclamado rei sobre todo o Israel. Davi agora vai reinar sobre as 12 tribos, ele é o rei sobre todas as tribos de Israel. E é nesse momento que ele profere a primeira expressão do Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Davi expressa aqui a sua alegria, depois de tantos conflitos, tantas guerras, tantas dissensões, tantas imparcialidades, Davi agora consegue fazer com que toda a nação se una, não se una fisicamente somente, irmãos, não, Davi está alegre, porque agora ele tinha um povo onde ele poderia governar, organizar e administrar, e mais importante do que tudo isso, uma nação que não tinha referência pelas suas guerras, pelas suas divisões, agora teria uma identidade, o Deus que Davi proferia. Então, Davi está alegre, como é bom quando os irmãos convivem em união. E aqui fica uma grande lição para nós, que às vezes somos diariamente impactados com conflitos familiares, conflitos na empresa onde você trabalha, conflitos na igreja, e aqui está algo que nós precisamos trazer para o nosso convívio, que o salmista fala, olha, como é bom e agradável quando os irmãos convivem, é uma convivência a cada dia, e é impossível, irmãos, nós convivermos com guerras, com dissensões, um puxa para cá e outro puxa para lá, um quer uma coisa e outro quer outra. Nesse momento Davi está alegre, porque ele conseguiria trazer a nação de volta para uma adoração em referência ao Deus Todo-Poderoso. Não havia mais guerra, não havia mais dissensões, Davi estava alegre, e ele diz, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Uma união não somente física, a união mais importante deste momento, e a união mais importante que Deus espera de mim e de você, é a união espiritual. Quando nos voltamos para o mesmo Deus, com o mesmo propósito, com a mesma intensidade, com a mesma adoração. Isso é o que Deus espera do seu povo. Como é bom e agradável quando vivemos em união com Ele, na esperança dEle, na dependência dEle, todos juntos. Essa é a intenção da igreja. Não pode um pensar uma coisa e outro que pensa outra. Não, a palavra de Deus nos dá a convicção, nos dá orientações de que todos nós precisamos adorar o mesmo Deus. Agora eles não iam mais adorar os deuses pagãos. Eles iam ter a sua adoração genuína por causa desta união, por causa da agradabilidade de uma união por Deus. Eles teriam agora paz. O culto seria celebrado só em Jerusalém, não teriam mais os cultos, como você conhece a história, quando a nação estava dividida, outros lugares, outros altares foram levantados para que Deus, que não era o Deus verdadeiro, fosse adorado. Agora não, o lugar da adoração seria Jerusalém, onde estava o tabernáculo, um lugar único, uma referência única. Quando há união, há uma referência verdadeira, há uma referência genuína, há uma referência que nos levam verdadeiramente a um lugar de paz, a um lugar de alegria. E Davi expressa como é bom, depois de tanta dificuldade, de tanta luta, e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom quando há paz, como é bom quando há tranquilidade, como é bom quando há prosperidade, como é bom quando há alegria em uma convivência pacífica. A união é algo que falta em nosso meio hoje à noite, não só no meio nosso, mas no meio do povo de Deus. União em ter a convicção de que nós servimos o mesmo Deus. Que quando você critica um irmão, aponta o irmão, magoa o irmão, você aponta a Deus, entristece Deus e magoa Deus. Precisamos trazer a união
para o nosso coração. A união é algo agradável. A união nos permite ter alegria, nos permite ter um convívio saudável, onde todo mundo está andando para o mesmo caminho. Quando há união, o governo fica mais fácil, para o pastor fica mais fácil, para o marido em casa fica mais fácil, para o dono da empresa fica mais fácil. Quando há união, tudo fica mais agradável e tudo fica mais fácil. E Davi estava alegre e ele expressa a sua alegria. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E depois ele dá dois exemplos de como que é essa união. Dois exemplos, um do sacerdote e o outro expressando sobre o Monte Hermon e o Monte Sião. E ele vai nos relatar como que deve ser essa união. E no versículo 2 ele diz: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Esse óleo era um óleo confeccionado de acordo com uma receita que Deus tinha dado para Moisés. Um óleo composto de finas iguarias, um óleo extremamente caro, um óleo que quando era aspergido, trazia um perfume incomparável no lugar aonde ele era aspergido. Com esses elementos nós podemos entender a importância da união. Primeiro, é como um óleo precioso. Da mesma forma que esse óleo é um óleo raro, a união às vezes no nosso meio, infelizmente, é coisa rara, mas é uma coisa que precisa ser buscada, precisa ser valorizada. Da mesma forma que esse óleo tinha uma fragrância extraordinária, a união faz isso, ela perfuma o ambiente, ela transforma o ambiente onde nós estamos. E mais importante que isso, o óleo não pode ser, o óleo como o exemplo de uma união, não pode ser só aspergido em algumas partes. Eu não posso ter união aqui e não união lá. A união ela é completa, ela é plena, ela é 100%, e ele usa o exemplo dizendo, olha, o óleo desce pela cabeça, não fica só na cabeça, desce pela barba, da barba de Arão, e vai até a gola das suas vestes. É tudo, é todo ser, é pleno. Eu não posso ter união com uma pessoa e com outra não. Eu não posso ter união com uma determinada circunstância e a outra não. Eu não posso ter uma igreja onde existem uniões de diferentes partidos dentro. Não, irmãos. A união é completa, é direcionada para um mesmo propósito, senão não anda, não sai do lugar, não acontece nada, Deus não se manifesta. Começa na cabeça, um óleo precioso. Nós entendemos que a união é algo precioso, é algo raro como o óleo é raro, mas é algo precioso, que nós precisamos trazer para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, e fazer com que essa união exale o bom perfume de Cristo. Quando desce da cabeça até a orla, demonstra a unidade completa, a união que trazia as 12 tribos juntas, em verdadeira adoração a Deus. O óleo escorrendo sobre todo o corpo dá a ideia de coesão, de união plena, de 100% no meio do povo de Deus. Esse é o primeiro exemplo que ele usa para descrever a intensidade, a preciosidade que é a união no meio do povo de Deus. E o segundo exemplo, versículo 3, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E geograficamente é um exemplo muito curioso. Por quê? Porque o Monte Hermon, ele é o monte mais alto ao norte de Jerusalém, e o seu pico permanece coberto de neve quase o ano todo.
E na sua base existe um alagado, na base do Monte Hermon. E quando o sol bate nesse alagado, esse alagado forma um orvalho, uma névoa densa, rica, que cai sobre o Monte Hermon. Agora, o curioso é que ele compara o Monte Hermon e diz que esse orvalho desce até os montes de Sião. Eu não sei a distância, mas o Monte Sião está muito longe do Monte Hermon. São quilômetros de distância. E veja como é curioso a comparação. O monte que exala, o monte que tem o seu alagado, que evapora, o orvalho, a névoa densa que cai sobre ele, é o mesmo orvalho levado pelo vento que vai cair em outro monte a quilômetros de distância, mais uma vez nos dando a ideia de união. E aqui a comparação é mais profunda ainda, porque você pode estar longe, mas estar unidos. E assim é o povo de Deus. Enquanto estamos aqui hoje, outros lugares estão em reunião adorando a Deus. Estamos longe, mas unidos no mesmo propósito, unidos na mesma palavra, dirigidos pelo mesmo Espírito. Então, a ideia aqui não é tanto quanto uma coisa frutífera ou algo refrescante como é o orvalho, não. A ideia aqui é de união, mesmo distantes, montes distantes, o mesmo orvalho produzido no Monte Hermon, levado pelo vento. Quem é o vento hoje? Simbolizado pelo Espírito. A união é levada pelo Espírito Santo a lugares aonde ele encontra uma oportunidade para que isso aconteça. Então, o primeiro exemplo, ele usa o óleo no sacerdote, descrevendo a preciosidade do óleo, a raridade do óleo, e que o óleo tem que ser pleno, da cabeça até a orla das suas vestes. E o segundo exemplo, ele usa o orvalho do monte. As duas figuras apontam para Deus, como sendo aquele que concede a união. Tanto no óleo como do orvalho, a ideia de algo que é derramado de cima e escorre para baixo, unindo por onde ele passa. Então, quem traz a união para o corpo de Cristo é Deus. Quem faz essa união, quem está disponibilizando essa união para nós, é o próprio Senhor. Mas nós temos o quê? Que estar envolvidos, que estar em santidade, refletindo sobre isso, para que a união do Senhor aconteça nas nossas vidas. E a parte B do versículo 3, ele fala o quê? Que ali aonde? Ali onde está a união, ali onde estão as pessoas com o mesmo propósito, na mesma direção, servindo o mesmo Deus. É ali, é nesse cenário, é nesse sentimento, é nesse lugar que o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E Provérbios vai dizer que é a bênção do Senhor que nos enriquece. Então, irmãos, o conselho do Espírito Santo para nós hoje é: se você quer a bênção de Deus, una-se. Primeiro, você mesmo com Deus. Essa é a união mais importante. É a mais importante da minha e da sua vida como seres individuais. É a nossa união com Deus. Depois é você e a sua família. Aí você abre o leque aí, de acordo com as possibilidades ou com os lugares que você frequenta, que você tem cargo, enfim. Mas a primeira união é a união com Deus. É ali na união. É ali onde Deus quer ordenar a bênção e a vida para sempre. É o resultado de uma união plena. Os montes, ali nos montes de Sião, que é onde estava Jerusalém, o tabernáculo, é ali onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E hoje nós podemos fazer um paralelo com esse lugar, com a igreja. O seu corpo, a sua noiva, os seus adoradores. Precisamos ver em união. As cabeças pensantes têm que andarem juntas, no mesmo propósito. Se algo não está bom, ore, não comente, não coloque lenha na fogueira,
Ore. Apresente a pessoa que você acha, na sua concepção, que ela está errada, ou enfim, apresente ela a Deus. Tem um pastor que quando você vai, amigo nosso, quando você vai levar alguma questão para ele, ou alguma reclamação de alguma outra pessoa, sabe que para quem ele ora? Para você que levou o problema. É nós que precisamos de cura. Não são as pessoas, não é a igreja, não é a palavra, não é o Espírito Santo, é você que precisa de cura, sou eu que precisamos de cura, de unir a nossa vida com Deus, no mesmo propósito, na mesma adoração, é ali, e podemos estender esse ali como ali, eu e você, é aqui que Deus quer pronunciar, conceder a sua bênção e a vida para sempre, é na minha vida, é na sua vida, se tiver união. União com Ele, união com a palavra, união com o Espírito Santo, união com os irmãos. É ali. Pode ser o Monte Sião, pode ser a igreja, pode ser a sua casa, pode ser a sua vida. Mas Deus precisa encontrar união. É nesse lugar onde Ele quer conceder a sua bênção, irmão. Isso é maravilhoso demais. É a bênção de Deus. É o favor de Deus. É aquilo que você não pode fazer e Deus faz quando há união. União no seu dízimo com a sua servidão a Deus, na sua oferta. Eu estava lá na sede, domingo, no batismo, lá no fundão, que já estava cheio a igreja, eu fiquei num canto lá no fundo, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, parou do meu lado, e começou a pregar para mim, ele pregou para mim em 1 minuto, coisas que eu precisava ouvir, da parte de Deus. 1 minuto ele falou, fui procurar homem, cadê a pessoa? Não vi mais. União, no mesmo propósito, um lugar onde Deus ordena a bênção e a vida, e aquelas palavras mudaram algumas concepções da minha vida de domingo para cá. Para que isso? Você vai aparando as arestas, Deus vai abençoando. Então a união é algo importante. Repito, irmãos, a primeira união é você e Deus. Repare hoje, chega na sua casa hoje e faça um exame do que está faltando na sua união com Deus, o que está impedindo de Deus estar unido a você. Que Deus não compactua com algumas coisas. Ele espera que você se livre delas. E depois una a sua família, a sua casa, todos têm que pensar juntos, andarem juntos, ter a mesma mente, vão ter as discussões, vão ter os momentos que nós temos que tratar algumas coisas difíceis, como marido e mulher, ou com os filhos, mas todos em união pela palavra, tudo em amor. E depois aqui na igreja, principalmente na igreja, una as pessoas, seja você o agente de união e não de desunião, o agente que traga as pessoas para o amor de Cristo. Isso é muito importante. E Davi estava alegre por ver a sua nação, que ele tanto lutou, que ele tanto guerreou, e Deus lhe concede a oportunidade de ser o rei sobre todo o Israel, sobre as 12 tribos. E ele expressa a sua alegria. Como é bom eu olhar para a minha nação e ver todo mundo unido, adorando o mesmo Deus, tendo a mesma direção, cuidando das coisas, resolvendo as coisas com amor, com paz. Obviamente que depois você conhece a história, algumas coisas aconteceram, mas nesse momento da história, ele foi abençoado por Deus. Deus concedeu na sua mão o reinado sobre toda a nação. A união é a base da bênção. Se não há união, não há comunhão. Se não há comunhão, não há Deus. Se não há Deus, não há bênção. Deus quer derramar a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a sua empresa, sobre os nossos negócios, sobre a nossa igreja. Mas nós precisamos estar unidos, primeiramente com Ele, e depois uns com os outros. Indivíduo forte, família forte, igreja forte.
Indivíduo abençoado, família abençoada, igreja abençoada. Indivíduo espiritual, família espiritual, igreja espiritual. Todos unidos no mesmo propósito. E aí Deus olha para tudo isso. Vamos fazer um paralelo agora, guardando as devidas proporções, obviamente, de grandeza, de poder, de soberania. Colocando agora Deus na expressão de Davi. Como seria bom se Deus olhasse para o seu povo na terra e dissesse isso: como é bom todo mundo me adorando com o mesmo propósito. Todo mundo veio para o culto e todo mundo está no mesmo propósito de adorar o meu nome. O WhatsApp não atrapalha, Facebook não é nada, eles estão ali, ó, todo mundo concentrado, vendo o que é que eu vou falar para eles. Como é bom. Eu senti uma expressão forte, mas a tristeza de Deus, quando Ele olha para a terra e vê as pessoas desunidas, ministérios desunidos, dentro de uma igreja de 100 membros, 50 membros, 1000 membros, não importa a quantidade, cada um vem com um propósito diferente, sendo que o único propósito é adorar o nome dEle. A única coisa que nos faz unir ao templo, a chegar a essa escada e sentar nesses bancos, é adorar o nome dEle. Tudo aquilo que atrapalha a sua união com Ele, tira hoje à noite em nome de Jesus. Tira. E você sabe o que é, ninguém precisa apontar. Todos nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. E Ele, com muito amor, com muito jeitinho, com muito carinho, fala: olha, isso aqui não está legal. Não faz mais isso. Amém, irmãos? Que Deus possa olhar para a minha vida e para a sua vida, primeiramente, e dizer como é bom eu poder ter união com Ele. Que Deus possa olhar para a nossa casa, nossa família e falar: como é bom ver, olha, a união que eles têm, eles entenderam o propósito do meu nome. Que Deus possa olhar para a nossa igreja e ver como é bom ver Vila Nova vivendo em união. Serão como óleo precioso que desce, que contamina, que faz com que nós sejamos contagiados pelo poder de Deus. E mesmo que os montes estejam distantes, a união é a mesma, porque o Deus é o mesmo interessado em fazer com que todos estejam unidos pela sua palavra e no mesmo propósito. Amém? Que a partir de hoje nós sejamos como é que fala? Provedores de união. Nunca seja um provedor de desunião. Por pior que a situação seja, você foi chamado para unir. E Deus vai dizer: olha como é bom, tem alguém promovendo a união no meu nome. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse sentimento que o Senhor colocou no meu coração. Que a mudança comece por mim. Que nós sejamos pessoas que promovam a união, Pai. Primeira união nós com o Senhor. Na individualidade da nossa adoração. Na nossa individualidade, da nossa leitura da Tua Palavra. Daquilo que nós proferimos que nós somos. Que a nossa vida reflita a Tua união conosco, Pai. Nos ajude a promover a união nos nossos lares, para que a Tua mão esteja estendida sobre a nossa vida. Nos ajude a promover a nossa união na nossa igreja, e em tantos outros lugares por onde o Senhor nos levar, porque aí sim, é onde o Senhor vai ordenar a vida e a bênção para sempre. E é isso que nós precisamos, da Tua vida nas nossas vidas, da Tua bênção nos envolvendo a cada dia, Pai. Louvado seja o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa expressão deste homem que viu a sua nação restaurada, com a ajuda do Senhor sobre a sua vida. E o Deus não mudou, o mesmo Deus que ajudou a Davi em todo o seu reinado, é o mesmo Deus que nos ajuda com o reinado da nossa vida, da nossa casa, dos nossos negócios, do nosso dia a dia e da nossa igreja, Pai. Tu és o mesmo Deus.
Nós pedimos ao Senhor hoje à noite que nós sejamos unidos no Senhor e depois unidos uns com os outros em um mesmo propósito, em fazer com que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. E nessa união receberemos a bênção e a vida para sempre. Nos ajude a conquistar isso no nosso dia a dia. Nós Te adoramos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.